Olá, eu sou o professor Maurício, sou estudante de física aqui da UEM e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre energia solar. Então vou tentar trazer algumas curiosidades e algum evento histórico de forma a entender um pouco melhor como que a gente consegue trabalhar com essa energia e como nós utilizamos ela nos dias atuais. Então, iniciando aqui, a energia solar é basicamente a energia que vem do Sol, onde ela chega até nós principalmente de duas formas: em sua forma luminosa, que vai ser a luz, e também em sua forma térmica, que é a temperatura, o calor que chega até nós. E já aqui no início eu vou deixar uma breve pergunta, né? Quem que foram os primeiros a se utilizarem desse tipo de energia? E também já vou deixar uma dica: não foi o ser humano. Então, os primeiros a utilizarem desse tipo de energia, né, da energia solar, foram as plantas, onde essa energia solar vem a partir da luz, bate na planta e ela passa por um efeito chamado fotossíntese, a qual vai estar transformando essa energia luminosa em outra fonte de energia, que é uma energia química. Só que, puxando então um pouco para o lado da humanidade, né, os primeiros a trabalharem com energia solar foi os chineses lá em 6000 a.C. Esses os primeiros que a gente tem registro, né? Pode ser que tinham antes deles. Em algo que a gente chama hoje de arquitetura solar. O que vai ser essa arquitetura solar? Vai ser basicamente a forma que você vai estar construindo a sua casa, a sua civilização, de forma a utilizar melhor a luz solar e o calor que vem desse sol. Então, lá para os meses de inverno, onde vai estar bem frio, a partir da arquitetura solar, ela forma um jeito de se aproveitar bem o calor que vem do sol, deixando a casa bem quentinha e aconchegante. Outros povos que a gente tem registro que utilizaram dessa arquitetura solar, dessa energia do sol, foram os gregos e os romanos antigos, onde além deles utilizarem essa arquitetura solar, eles fizeram uma pequena aperfeiçoação nela, onde eles descobriram alguns elementos que conseguem preservar mais esse calor no ambiente, que seria a mica e os vidros, né? E então eles utilizaram bastante essa mica, principalmente em suas casas de banho, de forma a sempre deixar a água bem quentinha. Então, agora trazendo mais para os dias atuais, fazendo um salto histórico, vamos falar um pouco sobre como que a gente transforma essa energia solar em energia elétrica, né? Nessa energia que chega até nós, onde a gente consegue acender a lâmpada, carregar o celular, o notebook. Então, a gente consegue fazer isso principalmente de dois modos: a partir das usinas fotovoltaicas. Foto lembra a luz, então um vai utilizar da luz para gerar energia, e as usinas termosolares. Termo te lembra a temperatura. Então, um usa a luz e o outro usa a temperatura que vem do sol, o calor, para a produção de energia. Então, falando primeiro sobre as usinas termosolares e falar um pouco sobre como elas funcionam. Então, a gente vai ter um receptor aqui no centro e uma série de espelhos espalhados aqui, todos virados para o receptor com foco aqui em cima, onde a luz solar, então, ela chega até esses espelhos, ela reflete e chega aqui no nosso receptor. Esse receptor, a partir da luz e do calor refletido, ele esquenta muito. Então ele vai ficar bem quente e vai entrar em contato aqui com a água. Essa água, então, a partir do calor vai virar vapor e vai estar girando uma turbina. Essa turbina vai alimentar um gerador, que vai alimentar um transformador, que vai estar transformando, então, essa energia solar, principalmente o calor, em uma energia elétrica. Então, o funcionamento da usina termosolar vai ser grande parte muito parecida com todas as usinas térmicas, né? Onde vai utilizar do calor para poder evaporar a água e girar uma turbina.
E daí aqui a gente tem uma foto de uma dessas usinas termossolares, onde a gente tem diversos espelhos aqui na imagem, todos eles com foco aqui no nosso receptor, certo? Então esse receptor ele fica bem quente e faz todo o processo que a gente viu anteriormente. Essa usina, então, ela é da empresa Teresol Energia, que é uma empresa espanhola, né? Agora falando um pouco sobre a usina fotovoltaica. Esse tipo de usina vai usar um efeito que a gente chama de efeito fotovoltaico, que foi visto pela primeira vez lá em 1839 por Becquerel. E apesar de ter sido visto nessa época, ele não foi tão bem desenvolvido, né? Até porque é algo um pouco complexo de se trabalhar. Então teve muito estudo até chegar hoje, onde a gente consegue realmente tá transformando essa energia proveniente do Sol em uma energia elétrica. Então, falando um pouco por cima, até por conta dessa complexibilidade que é esse efeito, quem tiver mais curiosidade pode estar estudando um pouco mais, né? Mas então, falando um pouco por cima do que vai estar acontecendo. Então, aqui na nossa célula fotovoltaica, nós vamos ter um eletrodo e aqui no meio um material semicondutor, onde conforme vem os raios de luz aqui, vai acabar gerando uma tensão elétrica. Essa tensão vai fazer então com que as partículas elétricas do nosso semicondutor se alinhem com essa tensão e assim vai estar gerando uma corrente elétrica. Lembrando que eu falei um pouco por cima. Quem tiver mais interesse, mais curiosidade, pode estar se aperfeiçoando um pouco mais e estudando aqui o efeito fotovoltaico. Então, aqui a gente tem uma foto de uma usina fotovoltaica, né? Onde ela é basicamente aquelas placas solares que a gente costuma ver nas casas, né? Atualmente, na cidade, diversas casas possuem mini usinas fotovoltaicas, onde vai estar gerando um pouco de energia e faz a casa gastar um pouco menos dessa energia paga que vem dos transmissores, das empresas que transmitem essa energia. Então, a fotoeletricidade ela é muito estudada até hoje. Atualmente, as células fotovoltaicas industriais, né, as de larga escala, são capazes de produzir apenas 15% da energia recebida, o que é muito pouco. Inclusive, até por isso que ela é tanto estudada, né? Então, tem diversas pesquisas em universidades que buscam aumentar essa capacidade de produção energética. Tanto é que até aqui na UEM, a gente tem um grupo de pesquisa lá na física que estuda essas células fotovoltaicas de forma a obter um melhor rendimento delas. Atualmente, algumas podem estar chegando perto de 40% de produção. Só que, apesar de já produzir esses 40%, não teve estudo suficiente para conseguir transformar essa produção em algo industrial, né? Algo de larga escala. Então, por enquanto, ainda é muito estudado de forma a tentar produzir mais energia a partir desse efeito. Então, agora vamos falar um pouco sobre as principais vantagens e desvantagens das usinas solares, né? Então, primeiramente aqui, as principais vantagens é que ela vai ser uma usina pouco poluente, então vai poluir muito pouco o meio ambiente, não vai ter emissão de gás carbônico, né? Ela tem um baixíssimo custo de manutenção e também ela é sustentável, então a gente diz que é uma energia reutilizável. Tanto é que o sol ele nunca vai se apagar, né? Então sempre vai estar dando para se produzir mais energia a partir da luz solar. E dentre as principais desvantagens é que vai estar dependendo muito do clima da região, vai ser algo sazonal. Porque se tiver uma região que chove muito durante metade do ano, a luz solar não vai conseguir incidir tanto nessas placas de forma a produzir energia. Então teria que ser um lugar um pouco mais seco e com pouca chuva.
ela vai ser pouco eficiente se for longe da linha do Equador. Então, mais próximo dos polos, a luz solar ela não vem de forma perpendicular, né? Então, ela não vai ser tão aproveitada assim. E também ela gera muito calor, prejudicando muito o meio ambiente. Tanto é que tem diversos relatos onde nos locais que tem essas usinas solares, alguns pássaros que passam sobrevoando por cima delas acabam morrendo por conta do calor. Então, isso é algo que é bem prejudicial para o meio ambiente, né? E também ela tem um baixo rendimento, conforme a gente já falou anteriormente. Só que tem muito estudo trabalhando nisso de forma a buscar um rendimento melhor, né? Então, agora, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu hoje, a energia solar ela vem de duas formas, a partir da energia luminosa e da energia do calor, né, da energia térmica. As plantas se utilizam da energia solar de forma a transformar a energia solar em energia química. Os primeiros povos que a gente tem relatos de se utilizarem dessa energia foram os chineses e os gregos antigos, principalmente com a sua arquitetura solar, de forma a utilizar então a energia térmica que vem do Sol. A gente falou então um pouco sobre as duas formas de produzir energia elétrica a partir dessa energia solar, né, que seriam a partir das usinas termossolares e das usinas fotossolares. E a gente viu também, então, que tem muito estudo ainda por trás disso, principalmente das usinas termoelétricas, de forma a tentar desenvolver um pouco mais e melhorar a produção de energia nelas. E também a gente viu um pouco das vantagens e das desvantagens dessas usinas, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e aprendido muito com a aula. Obrigado.